Será que existe estágio remunerado na medicina veterinária? E será que é possível conseguir um? Olá, estágios! Meu nome é Giovana Bispo, sou estudante do último ano de medicina veterinária e te mostro a vida nos estudos e além dos estudos. Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal no YouTube e claro que o tema não poderia ser outro a não ser estágio na medicina veterinária. Gente, juro pra vocês, a pergunta que eu mais recebo no direct do meu Instagram é esse: como conseguir um estágio remunerado? Então é sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Gente, eu sei por experiência própria o quanto a gente quer logo entrar na área, o quanto a gente quer trabalhar logo com o que estuda, com o que gosta, mas assim, eu já adianto no começo desse vídeo que não vai ser fácil, que não é fácil, você não acha um estágio remunerado de veterinária em cada clínica, em cada esquina por aí. Sim, é difícil, porém não é impossível e é sobre isso que iremos conversar nesse vídeo. Vou dar dicas pra vocês e falar sobre as possibilidades que existem. Então assim, eu faço estágio remunerado desde o terceiro semestre da faculdade, hoje eu tô no último e eu vou contar pra vocês como foi toda a minha experiência, toda a minha história. Eu me formei no ensino médio em 2017, mas eu só fui começar a faculdade em 2019. Por questões financeiras e também porque meus pais queriam ter a certeza de que era isso que eu queria realmente a veterinária. Nesse meio tempo eu fiz um curso de auxiliar de veterinário, que era o que eu podia pagar na época, e também trabalhei como jovem aprendiz em um banco. Quando eu consegui entrar na faculdade, eu ainda trabalhava como jovem aprendiz, mas logo em seguida eu saí porque tinha dado tempo no meu contrato, enfim. Consegui um outro emprego como telemarketing, mas logo em seguida também saí porque, enfim, não deu pra mim. E depois eu fui trabalhar no administrativo de um hospital humano mesmo. E aí veio a nossa famosa pandemia e eu acabei sendo demitida. E assim, gente, eu fiquei extremamente chateada, porque eu tava vindo de muitas mudanças, tinha acabado de entrar na faculdade, eu precisava de dinheiro, parecia que nada tava estável na minha vida. Então, na época, eu fiquei muito chateada. E assim, eu precisava muito de dinheiro, porém, eu odiava trabalhar em tudo que eu já trabalhei até então. E eu simplesmente me revoltei, falei pros meus pais que agora eu só iria trabalhar se fosse em algo na área de veterinário. E assim, a gente tava na pandemia, então nesse meio tempo eu abri um brechó online, porque enquanto eu não tava achando nada, eu precisava de dinheiro, então eu abri um brechó online, então eu vendia umas roupas, fazia uma graninha, e que justamente foi nessa época que eu percebi que eu gostava muito desse negócio aqui de internet, que o pessoal me elogiava muito, eu gostava muito de produzir conteúdo, e o pessoal também gostava, enfim, então foi nessa época que eu meio que vi que eu dava jeito pra essas coisas. Enfim, as aulas continuaram, eu continuava com meu brechó e assim, todo o santo dia eu sentava a bunda na cadeira e enviava currículo. E assim, eu ficava o dia inteiro, todos os dias, mandando currículo, gente. Então eu me cadastrei em sites de emprego como InfoJobs, Nube, Vagas.com, CIE, e eu também fiz um LinkedIn. E eu procurava também muita vaga por lá. Eu também pesquisava hospitais em São Paulo, então eu colocava lá no Google Hospitais veterinários em São Paulo, e em Zona Leste, em Zona Norte. Eu pesquisava os hospitais, entrava site por site. Tem alguns sites que tem, hospitais que tem a parte tipo, trabalhe conosco e tal, tem uns que não tem. Então eu ficava caçando ou essa parte de trabalho conosco ou um e-mail do hospital e mandava os currículos também pro próprio e-mail, pro próprio hospital. E eu fazia isso todo santo dia. Eu entrava às vezes também em hospital que eu já tinha mandado e-mail, não tinha nenhum retorno, eu mandava de novo. E eu fazia isso todo dia. Eu fui chamada para algumas entrevistas de estágio, uma inclusive eu fiquei bem chateada, porque era uma vaga de estágio mesmo, remunerado, pagava bem, era muito boa assim a vaga, era pertíssimo de casa. E eu acabei não conseguindo, o que me deixou também muito frustrada. Então nesse meio tempo também teve muitas frustrações, não deu certo pra mim de primeira, tá? Mas eu não desisti. E assim, hoje em dia eu também vejo que eu também fui muito cara de pau, assim, sabe? Porque eu mandava assim, meu currículo pra vagas, eu achava que o curso de auxiliar que eu fiz, eu já tinha, tipo, super experiência, já manjava das coisas e tal, e que não foi bem assim. Mas na real eu não sabia nada. E por pensar assim, eu me candidatava em muitas vagas de auxiliar de veterinário, de enfermeira e tal. Até que um dia eu fui chamada pra uma entrevista pra uma vaga de auxiliar de veterinário. A entrevista era em grupo, assim, o pessoal, todo mundo contando da experiência, o que já tinha feito, enfim. Assim, gente, lá todo mundo com experiência e eu a única lá sem experiência nenhuma no começo da faculdade. Enfim, foi meio tipo, o que eu tô fazendo aqui? Foi um
jogaram, tipo, um balde de água gelada, assim. Porque foi aí que eu vi que, tipo, meu, não é assim que as coisas funcionam. Pra uma vaga de auxiliar de enfermeiro, eles exigem experiência muitas das vezes. E eu não tinha e acabei indo. Mas, no final da entrevista, um anjo apareceu. Eu lembro até o nome dela, gente, até hoje. Veio falar comigo. Ela falou que tinha uma vaga, que tinha acabado de surgir uma vaga que era mais do meu perfil, que era uma vaga de estágio. Ela falou o nome da unidade, tudo, que ficava meio longe pra mim. Aí eu falei, não, mas não tem problema, eu vou, não tem problema nenhum ser longe, não, tá tudo bem. Virei pra ela e falei que não tinha importância, que era longe, que eu aceitava, assim. E ela falou, não, tá bom, então agora você vai fazer uma entrevista com os próprios gestores da unidade, enfim, me passou todas as informações, dia, etc. E eu fui. E aí eu fui fazer a entrevista com gestores de lá, acabei passando. Eu também lembro até hoje do dia, da hora, enfim, que eu recebi a ligação falando que eu tinha passado, tava na praia com os meus pais. Ai, foi muito bom, foi um alívio pra mim, nossa, fiquei muito feliz. E aí eu fiquei 2 anos no Pet Care, um hospital que também tem aqui em São Paulo, um hospital bem grande. Fiquei 2 anos lá, que, pra quem não sabe, quando é estágio contratado, com contrato mesmo, só pode ficar 2 anos como estagiário naquela empresa. E aí eu fiquei meus 2 anos lá. E assim, como eu queria continuar como estagiária, por conta da carga horária, porque estagiário trabalha menos, por causa dos meus estudos, eu sei que se eu pegasse um emprego como auxiliar, como enfermeiro, ia ser mais puxado pra mim, talvez eu não conseguiria estudar tudo que eu quero estudar, então eu queria continuar como estagiária. E aí surgiu uma nova oportunidade pra mim, como estagiária da empresa Wivetes, que também é uma rede de hospitais bem grande aqui em São Paulo, e que eu estou até hoje como estagiária contratada de lá. Então assim, eu tive sorte, eu não diria sorte, mas eu fui atrás da oportunidade e eu tava no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. Mas porque eu fui atrás e eu me preparei pra isso. Não era porque era pandemia ou porque eu não tinha experiência que eu não fui preparando o meu currículo, melhorando o meu currículo cada vez mais. Que até foi na pandemia que eu entrei no grupo de estudos da faculdade, foi na época da pandemia que eu fui assistindo cada vez mais palestras, me interessando mais por diversos assuntos. Então assim, eu estudei muito na pandemia. E eu gosto muito da frase que uma vez eu escutei em uma dessas palestras que eu assisti, que é: o acaso favorece a mente preparada. Eu não esperei a oportunidade surgir sentada na minha cama mexendo no celular. Ou eu não fui, ou eu recusei a oportunidade porque era longe da minha casa. Gente, eu demorava tipo 2 horas pra ir e pra voltar do estágio. Todos os dias isso. E eu vejo muito disso hoje em dia, gente, que vocês não querem ir pra algum lugar, que vocês perdem oportunidades, às vezes oportunidades muito boas por ser longe da casa de vocês. É difícil conseguir algo na veterinária? Gente, é difícil. Mas eu também vejo muito de vocês quererem as coisas muito de mão beijada, sabe? Não é porque você não tem experiência que você não pode melhorar seu currículo de outras formas. E tem diversas outras formas de conseguir essas oportunidades. Então assim, gente, o meu caminho não é o único caminho. Existem outras formas de conseguir um estágio remunerado e é isso que eu vou contar um pouco pra vocês. Falando um pouco da experiência de colegas meus, de amigos meus, enfim, que conseguiram também um estágio remunerado. Uma das formas é você começar como estagiário voluntário e demonstrar o seu valor em ser contratado. Eu conheci uma pessoa que ela começou como estagiária voluntária em uma clínica e a pessoa gostar tanto dela, gostar tanto do trabalho dela, que ela foi contratada. Então assim, o estágio voluntário é uma das formas que vão te ajudar muito a ganhar experiência, a conhecer pessoas e melhorar o seu currículo. Se você não conseguir um estágio remunerado em alguma clínica ou algum hospital, tem o hospital da sua faculdade, que por ser um hospital escola, às vezes é melhor ainda, porque eles te deixam colocar a mão na massa. Então é uma das formas de você ganhar experiência e melhorar o seu currículo. Então assim, gente, sem desculpas. Porque assim, gente, muitas vezes não é nem a experiência em si que as pessoas procuram, porque estágio é pra você aprender. Mas eles olham muito o seu interesse em aprender, o seu interesse em estar lá, em colocar a mão na massa, em buscar realmente, sabe, a oportunidade. E se você tá ali e fazendo por onde? Outra maneira, gente, é você fazer network e se conectar com as pessoas da área. Isso é um outro ponto muito, muito importante. Então assim, seja comunicativo, conheça as pessoas,
demonstra interesse, seja na própria sala de aula, porque eu já vi professor conseguir estágio para aluno, seja em congressos e eventos, porque são nesses eventos que os donos de hospitais, de clínicas estão, os profissionais que vocês gostam. Então, assim, é o famoso ser cara de pau mesmo, ir lá e pedir estágio. Eu já fiz isso, já pedi estágio para uma profissional de uma área que eu gosto muito, que eu acompanho ela, enfim. Fui lá no evento mesmo, no momento que, né, ela tava mais ali que ela tava descontraída. E lá, no momento que ela tava mais de boa, conversei com ela, e aí pedi o estágio, enfim, deu super certo. E também a internet tem sido um grande aliado aí nosso pra gente conhecer pessoas, se conectar e ficar sabendo das oportunidades. Uma outra maneira é você realizar cursos complementares, como o de auxiliar de veterinário, para aumentar mesmo a sua experiência e atratividade para os empregadores. Assim, eu não sei dizer se o curso de auxiliar me ajudou ou não. Claro que eu só tive acesso, né, à vaga que eu caí ali de paraquedas, porque eu fiz o curso de auxiliar, mas assim, a maioria das vagas de estágio, eles não pedem esse curso. Mas, em questão de experiência, eu acho interessante você fazer esse curso, e principalmente se for antes de você começar a faculdade. Gente, uma outra maneira de você conseguir um estágio remunerado na veterinária é você pensar na possibilidade de começar em uma outra área do hospital e quando surgir a oportunidade você migrar para essa outra área. Por exemplo, vou trazer a experiência também de uma outra pessoa que eu já vi também acontecendo. Ela começou trabalhando na recepção de um hospital veterinário e assim, as pessoas gostavam tanto dela, gostavam tanto do trabalho dela, sabiam que ela fazia veterinária, que assim que surgiu a vaga de estágio na internação, eu não lembro se foi na internação ou se foi na clínica, mas apareceu a vaga e já cogitaram ela. Foi a primeira opção, assim, do hospital. Então, assim, gente, fazer o seu trabalho bem feito, independente da área que você esteja, é muito bom e as oportunidades vão surgir. Então, assim, gente, algumas dicas práticas para você que é estudante e está começando aí a procurar alguma vaga de estágio. Prepare um currículo e carta de apresentação eficazes. Eu vou fazer um vídeo só sobre currículo, que também me pedem muito no Instagram. Inclusive, sigam lá, é @gibis.vet. Lá eu mostro muito mais de perto a minha rotina, eu também posto bastante conteúdo lá. Mas me pedem também bastante sobre currículo, eu vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre currículo. Mas como eu disse, gente, não é porque vocês não têm experiência que vocês não podem melhorar o seu currículo de outras formas. Assim, e pesquise muito atentamente as oportunidades em diferentes áreas, em diferentes locais. E uma dica que eu dou pra vocês, é muito mais fácil hospitais grandes terem esse programa de estágio remunerado, tá? Então busquem por esses hospitais e façam um LinkedIn, gente, pelo amor de Deus. Tem muita vaga lá, eu quero morrer quando eu pergunto pra alguém, pra algum estudante, pra algum colega ali, se ele tem LinkedIn e ele fala que não. Tipo, gente, hoje em dia, quem não tem LinkedIn, como você quer conseguir um emprego sem LinkedIn? Gente, vou fazer também um vídeo só sobre LinkedIn, LinkedIn também já me ajudou muito. Então façam um LinkedIn, tá? E continuem sempre desenvolvendo a habilidade de vocês, relevantes, tanto a parte técnica na veterinária, quanto outras áreas, porque comunicação é importante, proatividade é importante, gestão de tempo é importante, não é só você saber protocolo vacinal, por exemplo. Às vezes não é isso que as pessoas procuram tanto de um estagiário, mas são outras habilidades que também dá pra você desenvolver aí. Então assim, estágios, não desistam dos objetivos de vocês. Não é porque é difícil que não existam oportunidadezinhas por aí, sabe? Compartilhem aqui a história de vocês aqui no comentário, até sobre as dúvidas de vocês mais sobre esse assunto ou o que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo aqui. Envie esse vídeo para seus colegas estudantes de medicina veterinária que também estão com dificuldade de conseguir um estágio na área. E é isso, gente. Eu vou trazer muito mais assuntos para vocês sobre meus estágios, sobre os meus estudos também. Então vão colocando aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui. E é isso.